Você que passou na primeira fase do exame 40 da OAB, parabéns! E agora, como está se preparando para a segunda fase? O professor Abacuque Sodré, professor de cursos preparatórios, vai dar todas as dicas para você fazer uma boa prova. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos! Estamos aqui novamente recebendo a visita do professor Dr. Abacuque Sodré para falar sobre a segunda fase do exame da OAB. Olá, doutor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, José. É um prazer estar aqui com você novamente. Dizer que é sempre um prazer participar aqui e poder auxiliar a audiência que nos acompanha, falando de um tema tão importante quanto a segunda fase da OAB. Então, como vocês sabem, o doutor Abacuque já esteve conosco algumas vezes, né? E ele é formado em Direito pela Direito de São Bernardo, doutorado pela USP e também é professor de cursos preparatórios para o exame da OAB, né? Há vários anos, com uma experiência muito grande nessa área. Doutor, este ano nós já tivemos uma conversa até com seu parceiro em algumas edições, né? O doutor Paulo Peixoto, e ele já nos falou alguma coisa sobre a segunda fase do exame da OAB, né? Mas agora, como já estamos mais perto do exame, que será dia 24 de maio, então a gente queria renovar o assunto, né? Então, para esclarecer esses candidatos aí que já tiveram sucesso na primeira fase, né? As revisões das provas já foram feitas, né? Então, aquelas perguntas que alguém errou e que tiveram a revisão já foram esclarecidas, então todo mundo já sabe se vai ou não fazer a segunda prova. Então, doutor, assim, nessa segunda prova, nós sabemos que o aluno, o candidato, ele pode escolher a matéria, né? Que ele vai, sobre a qual ele vai discorrer. Quais são essas áreas que estão entre as opções? Então, as áreas para o aluno que vai fazer a segunda fase, ele tem que escolher logo no início, no momento que ele faz a inscrição. Então, por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa tenha familiaridade tanto com a parte prática da peça, né? Pode ali fazer um cursinho que vai auxiliar, quanto nas questões. Então, o direito material também é muito importante. Quais são as áreas? Civil, penal, direito do trabalho, direito tributário, constitucional, direito empresarial e direito administrativo. Então, a gente tem aí e direito tributário. São as áreas que a pessoa vai escolher para fazer a segunda fase da prova da OAB. Então, ela passou na primeira fase, acertou mais que 40 questões, ou ainda teve algumas questões anuladas que gerou ali o rating de 50% de aprovação, ela está aprovada para poder fazer a segunda fase da OAB, que normalmente entre a primeira e a segunda fase são 45 dias. E, em geral, assim, quais são as áreas que são mais escolhidas pelos candidatos? Então, eu sou um suspeito porque nós ministramos a matéria de Direito Constitucional e Prática Constitucional, que, proporcionalmente ao número de candidatos, é a matéria que mais aprova. Todavia, as matérias mais escolhidas pelos alunos em geral são direito do trabalho e direito penal. São as duas áreas que têm maior número de candidatos na segunda fase. Mas a aprovação nessas matérias não é tão grande. Não é tão grande. Por quê? Porque os candidatos muitas vezes escolhem a matéria ou porque acham que tem menos peças que caem na segunda fase, ou ainda porque acham que a matéria seria mais simples. Mas o que eu sempre repito e falo, é importante ter familiaridade com a matéria. Então, por isso que é importante saber se você domina tanto a parte processual, porque tem a questão da peça, prática profissional, e tem mais 4 questões para responder. Essas 4 questões é ali, na maioria das vezes, o que reprova o aluno. Por quê? Se o aluno acerta a peça, ele tem a chance da aprovação. Mas ele precisa acertar as questões. A peça e as questões valem nota 5. E o aluno, a aluna, o candidato, a candidata, precisa acertar uma pontuação de 6. Ou seja, você concorre consigo mesmo, consigo mesma, porém você precisa atingir a nota 6. Não basta ir muito bem. Às vezes tem aluno que tira 4 na peça
e zera as questões. Ou vai bem nas questões, tira 4 nas questões e erra a peça. Agora, a peça sozinha, ela vale quantos pontos? Vai de 1 a 10, né? Ela é 5 pontos. 5 pontos. Então, os outros 5 pontos em 4 questões. Em 4 questões, que normalmente tem A e B. Então, seria 1,25 para cada questão. É 1,25 para cada questão. E o aluno vai precisar de 6 pontos para passar na segunda fase. Exatamente, 6 pontos. O que o aluno pode levar para a prova? Apenas o vademecum, sem comentário, sem qualquer ato. Então, a prova da FGV, a partir do momento que a FGV fez a elaboração das provas, ela começou a exigir apenas a legislação seca. Na nossa época, quando nós prestamos, exigia ali a possibilidade de levar doutrinas, livros que pudessem complementar. Então, havia ali questões que eram mais profundas, que exigiam um maior trabalho do aluno. Agora, qual é o trabalho do candidato, da candidata, do aluno ou da pessoa que já se formou? Leitura do vademecum, familiaridade, é claro, treinar as peças, mas a leitura do vademecum para dominar tanto a parte do direito material quanto o direito processual. O vademecum, para quem não está familiarizado, é aquele compêndio, né, de leis, né? Tem todos os códigos, leis assim, chamadas leis esparsas, que estão fora dos códigos, né? E geralmente são livros bem grossos. E é um trabalho grande também, a fixação assim, né, na parte meramente legal, né? O aluno tem que estar bem versado também, né? Então, José, o ponto que é importante normalmente o aluno ele já está estudando para 10, 12 matérias na primeira fase, e aí ele já tem que estar lendo o vademecum, porque a primeira fase, em geral, é letra de lei. E aí, na segunda fase, ele vai reduzir todas aquelas matérias para uma única matéria. Então, se você está num bom ritmo de estudos, você vai manter aquele bom ritmo de estudos, fazendo a leitura do vademecum e treinando todas as peças. É importante que o candidato treine sempre todas as peças que são possíveis da área. Leia o vademecum que nós recomendamos. Exemplo, quem é da área de civil, leia o Código Civil, Código de Processo Civil, a lei de locações, por exemplo. Quem é da área de penal, Código Penal, Código de Processo Penal, a legislação penal especial. Quem é da área de constitucional, nós recomendamos a Constituição, as leis do controle concentrado de constitucionalidade, Lei 9868 de 99, Lei 9882 de 99, e as leis dos remédios constitucionais, além do Código de Processo Civil. Quem é da área de direito tributário, Código Tributário Nacional, e o CPC, que é o Código de Processo Civil, e a legislação esparsa tributária. Direito administrativo, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e a legislação específica de cada um dos temas de direito administrativo, assim sucessivamente. Então, cada área é importante que o aluno leia a legislação, se familiarize, tanto para ter capacidade de fundamentação da peça, quanto também responder às questões. Outro ponto que não pode deixar de ser feito é fazer provas anteriores. Então não basta estudar para a prova o conteúdo, é preciso estudar a prova. E no caso da FGV, a FGV ela gosta de trabalhar ali problemas práticos para você fazer a peça. Então, um caso prático que você precisa elaborar a peça. E nas questões não é diferente. As questões se baseiam em casos práticos, na qual o examinador faz ali uma descrição de um caso concreto e aí ele faz uma pergunta que pode ou não ter relação com aquele caso concreto. Então, aqui verificando que o candidato precisa de 6 pontos, ele não pode zerar nas perguntas. Vai ter que acertar pelo menos uma, né? Isso considerando que ele gabarite a prova prática, né? A prova escrita prática. Então, ele tem que se preparar para as perguntas também, né? Então, o aluno ele tem 5 horas para fazer uma peça prático-profissional e 4 questões. Ele precisa não deixar nada em branco. Tem que buscar o máximo de fundamentos possíveis, por isso que é importante estar familiarizado com a legislação. Normalmente, os vademecums das editoras têm um índice remissivo, então tem o tema ali que caiu em uma questão,
você pode recorrer ao índice remissivo. Buscando no índice remissivo a palavra-chave, você encontra todas as legislações, artigos que tratem do tema. Então é importante se familiarizar com o VADMEC e não zerar a questão. O objetivo é pelo menos acertar, tirar 3 na peça e 3 nas questões. O que sobejar de 3 da peça, por exemplo, está excelente. O que sobejar de 3 das questões está excelente. 6 é 10. No caso, ser aprovado é o mais importante. O candidato e a candidata tem que ser pragmático, fazer um estudo focado na prova e buscar a nota para aprovação. E assim, quanto à peça, né, em si, nós sabemos que uma peça ela tem ali o endereçamento para quem que vai ser destinada, né, aquela petição, se é para a Justiça Federal, Estadual, Juizado Especial e etc., né? Depois tem aquele preâmbulo e depois tem a parte de exposição de fatos e de direitos, depois pedidos e requerimentos. Então, existe uma pontuação para cada item desse na prova escrita? Exatamente, José. Tem cada item. E aí o seguinte, qual é a nossa orientação? Primeiro, você chega no dia da sua prova, você vai abrir o seu caderno de resposta? Minha orientação é ainda não. Você vai pegar, vai fazer uma respiração, vai baixar a sua pulsação. Por quê? Porque você precisa baixar a ansiedade e aumentar a concentração. Respirou 1 minuto, aí você vai abrir a prova, vai ler a prova inteira, aí vai retomar. E aí você vai para a folha de resposta? Não, você vai para a folha de rascunho. Você vai fazer a peça inteira e depois passar limpo? Não, não dá tempo. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? O fichamento da peça na folha de rascunho. O que é o fichamento da peça? É você identificar qual é a medida cabível, qual é a competência, quem é o legitimado ativo, que são os sujeitos, né, as partes, o legitimado ativo, o legitimado passivo, ali o fundamento do direito, o direito violado, se tem tutela de urgência, se é inicial, tem tutela de urgência ou não, pedidos e requerimentos. Então é importante, se for uma inicial, é observar ali, não sabe fazer uma inicial, artigo 319 do CPC. É a base, ali qualquer outra petição você pode fazer adaptando o artigo 319. Então, pensou em petição inicial, vai lá, já destaca no seu VAD, se você está estudando, o artigo 319 do CPC. Se não for uma inicial, pode ser uma defesa. Defesa é a peça que impugna uma outra peça. A peça que impugna a inicial, a pretensão, é a contestação. Contestação é a peça que inaugura ali a resistência. Então, a parte, qual que vai ser o objetivo? Ela vai fazer ali o endereçamento, ela vai ter que fazer uma epígrafe, porque já tem o número do processo em curso, vai fazer a qualificação, vai fazer menção ao artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil, vai fazer o quê? O breve resumo do processado, é sempre o problema com as suas palavras. Aí, preliminares de mérito, artigo 337 do Código de Processo Civil. E aí, sempre que tiver uma preliminar, e aí, claro, você não pode criar dados, não vai inventar. Se tiver uma preliminar de fato, você tem que pedir a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485. E, no mérito, você vai pedir sempre o quê? A improcedência dos pedidos. Não tem erro, é a improcedência dos pedidos. E aí, é importante entender o quê? Que se é improcedência dos pedidos, é extinção com julgamento do mérito. Artigo 487 do Código de Processo Civil. E aí, o que é importante você ter em mente? Qual é o ônus da prova? Se você é o autor, artigo 373, inciso 1º. Ali, você tem que demonstrar o fundamento do direito subjetivo, ou seja, os aspectos que demonstrem a evidência desse direito. E, se você for o réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor. Então, o autor ele tem que demonstrar o quê? A prova da violação do seu direito, ou a prova da existência do seu direito, e o réu, a inexistência do direito do autor, ou o impedimento ao direito do autor, ou ainda fatos que modifiquem esse direito do autor. E se não for uma defesa, é um recurso. O recurso é a peça que impugna uma decisão judicial. O seu problema vai estabelecer lá que foi proposto um processo que tem uma decisão desfavorável ao seu cliente. Se eu tenho decisão judicial, a única medida cabível é um recurso. E aí nessa parte do recurso parece que eu já vi, até com estagiários, né?
Eles pensam que o recurso vai direto para o tribunal, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Que o recurso não vai para o tribunal, né? Ressalvado o agravo de instrumento, o É, agravo de instrumento 1015, ele é direcionado diretamente ao tribunal. O restante, todos os recursos possuem duas peças: peça de interposição para o juízo ou o tribunal que prolatou a decisão impugnada e as razões para o tribunal adquem, que é quem vai analisar o recurso, quem julgará o recurso. Então, pensou em recurso, sempre duas peças: interposição para quem prolatou a decisão e razões para o tribunal que vai apreciar. E aí é sempre importante: recurso, requisitos extrínsecos, tempestividade, prazo em geral do CPC, 15 dias, se for na área civil. Se você pensar... tem que ter preparo. Se o seu problema não falar nada de justiça gratuita, você não vai criar dados. Vai falar do preparo, da juntada das guias, do preparo. Requisitos intrínsecos, em geral, inconformismo, pedido de nova decisão, em geral, na sua prova, o que se pede é a reforma, então, análise do erro de interpretação, aplicação chamado error in iudicando, é ali o mecanismo que você vai pedir no seu recurso, no caso concreto aí que você vai buscar responder. Sempre importante. Se for recurso extraordinário e recurso especial, agora a gente tem a relevância, né, que é importante, o cabimento, que é a violação em geral da legislação federal, e no caso do recurso extraordinário, violação à Constituição, negativa de validade de tratado ou lei federal, ato de lei local em face da Constituição Federal ou ainda conflito federativo, lei local em face de lei federal. Então é importante que você domine ali os aspectos do cabimento dos recursos, né? Aí, nós temos aqui, o doutor falou que de 3 tipos de peças principais, né? Que seriam a petição inicial, o recurso e a contestação, né? Existe uma estatística de qual que é mais comum cair nessa segunda fase? Em geral, as peças mais comuns são as iniciais, né? Mas eu sempre recomendo que o aluno treine todas. É claro, tem áreas, por exemplo, que a gente tem réplica, como na área civil, na área penal, memoriais, mas essas são as principais peças, as que têm maior incidência. E as que têm maior incidência, no geral, são inicial e recurso. São as que Contestação já seria... A contestação tem bastante incidência na área trabalhista, mas tem caído menos ultimamente. Então... E no caso da contestação, né? Por exemplo, aquele requisito, né, da impugnação específica de poder rebater todos os fundamentos de fato, né, que tem na inicial, ele também é avaliado? É avaliado, é importante. Por isso que, assim, na contestação, princípio da eventualidade, você tem que pedir desde o máximo, que é a improcedência dos pedidos no geral, e se não for possível apenas ad argumentando tanto, ou para efeitos meramente argumentativos, que não seja uma procedência total. Então, você tem que buscar do máximo ao mínimo, então, o princípio da disponibilidade aqui, e a questão também da impugnação específica, impugnar tanto a questão de fato quanto de direito. Que é importante que ali, se a parte pediu, imagine numa ação trabalhista, horas extras, integração salarial, pediu ali também equiparação salarial, reflexos, é preciso não somente contestar os pedidos, mas, por exemplo, os reflexos também. Então, é preciso impugnar todos os atos. Numa ação, numa contestação, por exemplo, de locação, a parte está pedindo despejo, na contestação, posso alegar o quê? Fiz o pagamento. O pagamento ele pode ter ocorrido com mora? Ocorreu com a mora, mas tem ali o pagamento da incidência de juros, correção monetária. É importante que o aluno esteja familiarizado com a matéria. Por isso que a gente fala, leia o vade-mecum, se familiarize, leia sempre, é aquela matéria que você está familiarizado e que você tem como próximo a você nos seus estudos durante a faculdade. Por quê?
porque não basta só saber fazer a peça. A peça é uma mecânica. Se você treinar, você consegue. Mas as questões exigem o domínio da matéria. Se você não dominar a matéria, vai ter dificuldade em responder as questões. Certo. E assim, na hora que o candidato está ali diante da pergunta, né, para a peça que ele vai ter que elaborar, existe uma estratégia assim de como abordar, de como ler aquela questão? Existe algum sistema que possa ser transmitido assim? Para a peça, é importante você ler. Se não tem nenhuma menção a processo, você já sabe que é uma inicial. Então, você precisa iniciar um processo, é uma petição inicial. Então, você precisa propor uma reclamação trabalhista, você precisa impetrar um mandado de segurança, você precisa propor uma ação de cobrança. Então, sempre que tem um direito violado, esse direito violado não tem qualquer relação com nenhum processo em curso no problema, é uma petição inicial. Aí você precisa entender qual é a petição inicial que você precisa propor. Se o seu problema falar que já existe um processo que é movido contra o seu cliente, você precisa responder, se trata de uma contestação. Ou se ainda tem uma outra espécie de defesa, foi interposto um recurso contra uma decisão favorável ao seu cliente, é uma contra-razão, ou se for um agravo de instrumento, uma contra-minuta. E se o seu problema falar que existe um processo e tem uma decisão desfavorável ao seu cliente, é um recurso. Então, esse aí é o caminho para você entender como identificar a peça. Agora, um ponto importante sobre as questões. O seu examinador gosta de perguntar e que você responda sim ou não nas questões, inicialmente. Depois que você responder sim ou não, você aponta o fundamento legal ou constitucional, então legal ou constitucional, ou ainda uma súmula do STJ, do STF, uma súmula vinculante, ou uma OJ, ou uma súmula do TST, e faça a explicação, não basta a indicação do artigo ou da súmula, porque o seu examinador coloca até na sua prova. A mera indicação de artigo ou de súmula não implica em pontuação. Então, a prova ela é discursiva, você precisa explicar. E importante, você tem ali 150 linhas, 5 folhas para fazer a sua peça prático profissional. Tente usar o máximo possível. Não ultrapasse as 150 linhas, porque elas também não serão corrigidas. Mas use o máximo de fundamentos possíveis, porque o que abunda não vai te prejudicar. E responda, questão número 1, na folha da resposta da questão número 1. A 2, a 3 e a 4, cada uma na sua folha. Se você responder tudo em uma folha só, não vai ser corrigido. Não adianta chorar. Então é importante ler as instruções da prova antes de começar a fazer a prova. Certo, existe assim uma estatística da porcentagem de aprovados entre primeira e segunda fase? Então, normalmente a gente tem ali entre 50% e 60% de quem é aprovado na primeira fase passa para a segunda fase. Então, por isso que é importante estar estudando. Quem estuda, quem está num ritmo de estudos, não passou para a segunda fase meramente na sorte, porque eu não acredito em sorte, acredito em competência e em trabalho. Se você estudou, botou a bunda na cadeira, leu o vade-mecum, você tem grande chance de aprovação. Se você na segunda fase continuou lendo o vade-mecum, treinou as peças, treinou as provas anteriores, você tem chance grandes de ter uma aprovação. Então é preciso se organizar. Se você se organizar, você pode passar. Só que seguinte, a segunda fase, a OAB te dá ainda uma mamata. Qual é a mamata? A mamata é a repescagem. Se você não passar na segunda fase uma única vez, então você prestou a primeira fase, passou, foi para a segunda fase. Se você for reprovado na segunda fase, uma única vez, na próxima prova você tem direito a voltar diretamente para a segunda fase. Então você tem a oportunidade de realizar a prova da segunda fase mais de uma vez, se você não passar. Mas o objetivo é que você se organize, meu amigo e minha amiga, para passar. Lembre-se, o tempo é o bem mais precioso, ele não se renova, ele não volta atrás. Então invista no seu sonho, invista no seu planejamento,
para você alcançar. É preciso plantar a semente morrer para a árvore e dar frutos. Então você precisa investir o seu tempo nos seus estudos para que você tenha ali o resultado. Não vai cair a aprovação do céu. O doutor fez aí uma explicação de como a pessoa se prepara, não academicamente, mas psicologicamente, no momento de fazer a prova, né? A respiração, a concentração, né? Então, eu acho que essa é uma parte importante, né? Na véspera, assim, da prova, como deve ser o comportamento do aluno? Deve ficar estudando que nem um louco? Ou ele deve relaxar? Qual que é o melhor método a ser adotado, assim? Então, você teve 45 dias para estudar. Não adianta você estudar na véspera da prova. Assim, eu recomendo que você tenha se organizado para você estudar o máximo possível nesses 45 dias. Na véspera da prova eu não estudaria. No dia da prova você pode dar uma olhada ali no material, nas suas anotações, nos seus esquemas. E é importante o seguinte, meu amigo e minha amiga, para que você observe o seu processo de aprendizagem. Lembra, quando você repete muitas vezes determinados estudos, você vai para a sua memória de trabalho, que é a sua memória automática, como você dirige, como você faz as coisas, como você fala. Então isso já está engedrado no seu cotidiano. Se você gerar uma repetição, você vai ter um bom resultado. E aí você precisa identificar qual é a sua memória preferencial. Se é uma memória auditiva, é importante que você leia em voz alta, repita os esquemas em voz alta. Se você tem uma memória visual, é importante que você faça esquemas, faça projeções, desenhe, monte ali a melhor estratégia para o seu aprendizado. Aí você fala, professor, a prova é com consulta, para que eu preciso memorizar? Porque é o seguinte, para você não perder tempo e fazer a melhor resposta possível. Porque se você não tem a familiaridade, você vai ter que gastar uma parte do seu tempo que você poderia estar pensando em como elaborar a sua peça, em como responder as questões, ali procurando os fundamentos. E aí, um dia antes da prova, cheguei um dia antes. O que você tem que fazer? Comer comidas leves, nada pesado, nada de feijoada, nada de balada, nada de terminar relacionamento. Se vai terminar um relacionamento, Termina depois. e termina depois da prova. E nem começar também. Nem né? começar relacionamento, não é hora de ter problemas. Tente manter sua mente em paz. Não vá para agitações, não queira criar discussões desnecessárias, não vá discutir sobre futebol, política, religião. Não, esteja em harmonia, porque o seu corpo reflete a sua mente. Então, se alimente bem, se puder, dentro do possível, pratique atividade, respire, faça meditação. A meditação é importante, que você esvazie sua mente, que você busque essa recursividade dentro de você. Por quê? O objetivo é que você lembre de tudo que você estudou. Para isso, você precisa ter acesso ao seu subconsciente. Então, esteja em harmonia consigo e aí, com certeza, você não vai ter aquele chamado branco. Ah, nossa, professor, eu não sei nada. Não, você sabe, se você estudou, se preparou, com certeza você está apta a realizar a prova. Basta você se dedicar. E assim, no dia da prova, né, eu já ouvi isso, não sei se tem fundamento científico, alguns tipos de alimentos que são recomendados, tipo uma barrinha de chocolate. Isso é verdade mesmo? Tem algo assim nesse sentido, não? Então, é importante algo que vá de acordo com o seu organismo. Cada organismo reage de um jeito. Imagina, alguém que tem intolerância à lactose, comer ali uma barrinha de chocolate, pode ter um problema. Então, assim, faça uma alimentação leve, chegue antes a prova, normalmente é à tarde, chegue antes, peça para alguém te levar, chegue com antecedência, programe para que você chegue pelo menos com 1 hora de antecedência no mínimo, para que você não deixe para a última hora. Imagine sair correndo, eu vejo muita gente, estou lá na entrada de prova, um monte de alunos saindo correndo de última hora, não é a melhor alternativa. Na hora de fechar o portão, né? Já chega em ansiedade, né? Exatamente, o melhor é levar uma água, levar uma fruta. Eu sugiro normalmente uma maçã, muito melhor do que uma banana, porque a questão da digestibilidade, a questão que ela ajuda a baixar a sua ansiedade. Então, uma maçã, uma água e controlar o tempo. Por isso que eu falo, sempre para a segunda fase, treine.
treine fazer a peça em no máximo 3 horas. Treine fazer cada questão em meia hora. Não ultrapasse isso. E não deixe questões em branco. Eu acertei a peça inteira. Não. Você tem que buscar o máximo possível. Por que o máximo possível? Porque você não sabe como o seu examinador vai corrigir sua prova. Lembrando que as correções ainda são físicas. Então, você tem que facilitar o trabalho do seu examinador, fazer uma boa letra, a melhor letra que você puder. Se você puder destacar os fundamentos já nos títulos, porque se o seu examinador está cansado, ele vê que você já colocou ali o artigo, ele vai bater o olho e vai falar, opa, ele já falou aqui no título, ele não vai ficar procurando pelo em ovo. Então é uma estratégia ali, já no título, você faz um título mais longo, coloca já um artigo ali, você já permite ali uma maior fluidez da correção do seu examinador. Se o seu examinador está cansado e você não foi muito atento em fazer parágrafos curtos, diretos e que esclareçam bem a questão, você pode ter que se utilizar de um recurso aí para buscar sua aprovação, caso o seu examinador tenha cometido algum equívoco na sua correção. Doutor, então resumindo, né, os 3 principais conselhos para quem vai fazer essa segunda prova. Então, praticar, primeiro de todos. Então, você tem que praticar as peças da sua área. Não importa, não ouça quem diga, essa peça não vai cair. Na minha época, eu fiz embargos de divergência para o TST. Imagine, tinha um professor de um cursinho que dizia, não, essa peça não cai. Os alunos fizeram outras peças e foram reprovados. Então, recomendo, faça todas as peças, treine todas as peças. Treine, tem ali o modelo, agora é o momento de você copiar. Por quê? Porque você tem que ativar sua memória de trabalho. Repita, repita. Tem dificuldade? Repete. Fazer as provas anteriores é fundamental para você treinar. E aí você, depois que você fez essa prova, você vai lá, pega o gabarito e faz a autocorreção. Seja autocrítico. Sempre pense em melhorar. E por fim, ler o Vademecum. Não tem escapatória. Você precisa se organizar. O religioso todos os dias lê o seu livro sagrado. Durante esses 45 dias, você precisa separar um momento diário. Você estando no ônibus, no metrô, no seu trabalho, vai ler. É melhor ler 10 artigos do que ler nenhum. É melhor ler um artigo do que não ler nada. É melhor ler 10 minutos do que não ler. Leia, se programe, dê o seu melhor, porque somente com o seu melhor você pode alcançar o melhor resultado possível. E o seu resultado almejado aqui, o seu objetivo é a aprovação na segunda fase. Então, se organize, utilize e otimize o seu tempo da melhor forma possível, que você vai alcançar o resultado que você espera. Doutor, muito obrigado aí pela sua presença aqui, né, com uma conversa muito esclarecedora, e eu tenho certeza que quem está assistindo este programa vai poder se beneficiar muito, né? Desejamos já boa sorte para quem já passou na primeira fase e vai agora enfrentar a segunda fase da OAB, né? E o doutor queria deixar assim, o seu melhor contato para quem quiser pedir mais informações, dúvidas, esclarecimentos. Então, o meu Instagram é @profabacucsodré, @profabacucsodré. Você pode ir lá no meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, me chame no direct. Vou responder o mais breve possível. E tem o meu canal do YouTube, que eu trato lá de direito constitucional, de prática constitucional, peças também do processo civil. Prof. Abacuc Sodré. Tem lá vídeos importantes que podem te auxiliar na sua aprovação. Então, minha gente, este foi mais um podcast, doutor, por favor. Nós esperamos que vocês se inscrevam no nosso canal, que ainda não fez, né? E ative o sininho para receber notificações. Temos programação semanal. E também deixem aí o seu like, né? Para que o nosso programa suba aí na exposição, né, do YouTube e mais pessoas possam ter acesso. Então, agradecemos a sua presença e até a próxima.